Hoje vamos falar sobre a vida espiritual de Davi e de Saul. Primeiro vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Samuel capítulo 17, versículo 1. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efis-damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e se acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte da banda da Além e os israelitas no outro monte da banda da Quem, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Eu acho que foi há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás, o pastor disse para nós, ele ensinou a contra-atacar. Porque, vivendo a nossa vida, também vivendo a vida espiritual, nós temos algo que nós não devemos ouvir. Deus não vai trabalhar. Jamais nós não podemos ouvir essa voz. Deus certamente vai trabalhar em nós. E assim, o pastor, para nós, ele nos ensinou. E naquele tempo, o meu coração, eu escutei com muita atenção essa palavra. Essa voz que nós não devemos ouvir durante a nossa vida espiritual. Deus não vai trabalhar. E naquele tempo, o meu coração, eu joguei fora esse pensamento que dizia Deus não vai trabalhar. Eu apaguei dentro do meu coração essa palavra. E certamente Deus vai trabalhar por mim. Eu decidi esse coração. Não vai dar certo, Deus não vai trabalhar. Desse coração, Deus mudou para um outro coração que dizia, não, certamente Deus vai trabalhar. Comecei a trocar o meu pensamento. Incrível, meu coração começou a mudar. Comecei a ficar muito feliz. Em 1987, eu entrei na cadeia. E eu saí da cadeia em 2003. Quando eu entrei na cadeia, qual foi o motivo que me fez entrar na cadeia? Naquele tempo eu pude ver essa causa principal. Por quê? Sempre quando eu encontrava um problema, uma dificuldade, não vai dar. Isso é impossível pela minha força. Nossa, isso vai ser muito cansativo. Sempre eu tinha esses pensamentos no coração. E também quando eu lembro da cena quando eu entrei na cadeia, depois que me formei no ensino médio, para que eu pudesse ter um avanço na sociedade, eu peguei o trem, cheguei na cidade de Yongsan, em Seul,
eu tinha que arranjar um emprego. E comecei a ficar perdido em busca de um emprego. E não tinha um emprego para eu poder entrar. Só que eu estava passando muita fome. E aí eu vi um anúncio num poste. Ali estavam oferecendo vagas numa oficina de costura. E eu liguei para essa oficina e consegui esse emprego na oficina de costura. E assim eu comecei a trabalhar na oficina. E o dono da oficina, ele começou a dar alguns trabalhos para mim, ó. Amanhã de manhã você vai fazer a limpeza da oficina, você vai varrer o chão, depois você vai passar o pano, vai deixar tudo limpo. E você tem que preparar tudo para começar o trabalho. E assim ele me pediu outros trabalhos. E no dia seguinte eu me levantei, peguei a vassoura, queria varrer o chão da oficina. Mas, nossa, me senti muito envergonhado. Nossa, até quando eu vou ter que limpar essa oficina? Até quando? Os tiozinhos lá do meu bairro disseram que eu seria um grande homem. E quando eles descobrirem que esse grande homem está varrendo e passando pano no chão dessa oficina, nossa, eles vão ficar decepcionados. E aí, quer saber? Ah, eu não vou poder continuar assim. E aí eu joguei a vassoura longe e saí. E depois eu tinha que sobreviver lá em Seul. E quando eu entrava numa outra oficina, num outro emprego, não, quer saber, chega. Ai, quer saber, não quero mais continuar aqui. Continuamente surgiam esses pensamentos dentro de mim. Eu deixava de lado, conseguia arranjar outro emprego e quando eu encontrava as mesmas dificuldades, eu saía daquele emprego, entrava num outro. Ah, não gostei desse emprego, aí eu deixava. Também outro emprego por causa do sistema, não gostei do sistema, deixei. E assim eu vivia. Só que vivendo assim, já que eu estava passando tanta fome, eu tinha que ganhar dinheiro. Só que eu entrava nos empregos, tinha que ganhar o salário para poder comer, me alimentar, mas a única maneira que você pode ganhar dinheiro sem passar por dificuldade é roubar. As pessoas se esforçam para ganhar dinheiro, você vai lá e rouba o dinheiro dessas pessoas. Você rouba, você pega o dinheiro dessas pessoas. Então, essa foi a única maneira que eu escolhi para ter uma vida confortável. E comecei a roubar. Comecei a roubar, mas mesmo assim o dinheiro não parava na minha mão. Ganhava dinheiro, mas eu me sentia inseguro. Todo aquele dinheiro que eu consegui roubando tive que pagar as despesas. E assim se passaram 2 anos. E continuamente meu bolso estava vazio. E eu pensei, nossa, não dá para continuar assim. Assim eu nunca vou crescer. Quer saber? Agora, vamos fazer uma estratégia assim que seja de uma vez. Será que não há outra maneira? Uma maneira de fazer só uma vez e terminar com tudo isso. Então vamos fazer um roubo maior. E assim recebi informações sobre aonde aquele carro forte ia passar e ia parar. E aí, quer saber? Eu vou terminar com esse roubo. E assim eu decidi roubar um carro forte. E assim eu fui pego roubando o carro forte e por esse crime me colocaram na cadeia. Entrando na cadeia, também não consegui me adaptar. Por quê? Dentro da cadeia tem as suas dificuldades.
E assim, sempre quando encontrava com algum problema, com alguma dificuldade, quer saber, não aguento mais, não quero mais. Já que eu carregava esses pensamentos, qualquer dificuldade que eu passava, eu já queria brigar, já queria discutir, e assim não consegui me adaptar dentro da cadeia. Até nas escolas. Não consegui me adaptar nas escolas. Qualquer dificuldade eu já pensava, não vai dar. Por causa desses pensamentos, não consegui me adaptar nas escolas. Muito menos na sociedade e nos empregos. E também não consegui me adaptar na cadeia. As pessoas quando entram no emprego. Sim, essas pessoas sabem varrer o chão, depois que passam por tantos problemas e dificuldades. E assim, quando chega no final do mês, recebe o seu salário. Vivem felizes. Mas eu, qualquer dificuldade já falava, não dá, não quero mais, chega. Por causa desses pensamentos, eu conseguia até entrar nos empregos, mas eu não conseguia me adaptar. E assim, a escolha que eu fiz foi de ganhar dinheiro de uma maneira fácil, foi roubar o dinheiro das outras pessoas. Por isso comecei a entrar no caminho do crime. E assim, em 2003, eu entrei em 1987 na cadeia, fui condenado, só que em 1991 eu recebi a salvação. Recebi a salvação depois que eu estava sofrendo tanto pelos meus pecados. E eu fiquei muito feliz depois da salvação. Mesmo estando dentro da cadeia depois da minha salvação, nossa, eu fui muito feliz. E quando eu saí da cadeia em 2003, eu entrei na igreja. Entrando na igreja, eu entrei no seminário e me formei no seminário, fui enviado como evangelista. Depois que eu fui enviado como evangelista, até hoje, até 5 anos atrás, vivia como ministro. Também vivendo como ministro, sempre como antes, ainda eu estava com aquela mentalidade quando eu era preso dentro da cadeia. Ministrando também passei por tantas dificuldades e quando encontrava com elas eu pensava, ai, não vou conseguir, chega. Eu vivia assim, até ministrando, encontrando os problemas e as dificuldades. Ah, não, Deus não vai me ajudar. Mas se eu pensasse, não, Deus vai trabalhar, então isso não seria problema. Mas quando encontrava um pequeno receio, uma pequena dificuldade no meu coração, novamente surgia aquele pensamento: não vai dar, chega, desiste. Eu estava ministrando uma igreja grande em Ansan. Ministrando naquela igreja, quando eu encontrei uma grande dificuldade, eu pensei: nossa, não vai dar, não vou conseguir, vou desistir. Novamente eu tive aquele pensamento. E assim, até 5 anos atrás, eu vivia desta maneira. Então, na minha vida, qual foi a causa principal de eu encontrar um fracasso e terminar na cadeia? Foi esse pensamento que dizia, não vai dar. Até ministrando dentro da igreja, eu fracassei. Por um lado, eu tive gratidão, mas outro lado do meu coração, quando encontrava um problema, uma dificuldade, eu sentia que Deus não iria me ajudar. Deus não vai operar. Deus não vai ouvir a minha oração. Sempre eu carregava esse pensamento. E vivendo assim, 5 anos atrás, o pastor, durante uma grande conferência, ele reuniu todos os ministros nacionais e fez comunhão conosco. E o que ele estava dizendo para nós? Eu vou fazer vocês se tornarem nos melhores pastores desse mundo.
Mas para você se tornar o melhor pastor do mundo, tem que superar um problema. Hoje eu vou ensinar para vocês como vocês podem se tornar o melhor pastor do mundo. Depois que vocês escutarem isso, vão ter pessoas que vão obedecer a minha palavra e vão ter pessoas que não vão fazer. E depois, a gente vai ver. Parece que no começo a diferença é como uma folha sulfite. Mas depois vai trazer uma grande diferença. E o pastor disse para nós contra-atacarmos. Quando vocês quiserem fazer alguma coisa, quando vocês encontrarem um problema, uma dificuldade, vocês vão ter uma desesperança e vocês vão escutar aquela voz: não vai dar, vai ser difícil, Deus não vai trabalhar, Deus não vai operar. Só que nesse momento, por que vocês ficaram quietos? Pessoal, vocês têm que contra-atacar. Vocês escutaram tanta palavra dentro da igreja. Vocês peguem esta palavra e contra-ataquem esses pensamentos. Tem uma voz que vocês não podem escutar. Deus não vai trabalhar. Deus não vai operar. Quando vocês tiverem esse pensamento, contra-ataquem dizendo: não, Deus vai trabalhar. Esse é o contra-ataque. Essa voz que vocês não devem escutar é: Deus não vai trabalhar. Não escutem esta palavra. Certamente Deus vai trabalhar em nós. E a partir daquele momento, eu apaguei essa palavra, não vai dar, dentro do meu coração. E comecei a falar: certamente Deus vai trabalhar. E assim comecei a mudar o jeito de pensar e comecei a apagar a palavra não vai dar. Deus vai trabalhar. Só que a partir daquele momento, a minha vida, incrível, começaram a acontecer coisas incríveis. Até então, quando encontrava um problema, eu pensava: Deus não vai me ajudar, Deus não vai operar em mim, vai ser difícil. Até então eu carregava esses pensamentos. Mas agora, não. Deus vai trabalhar. Comecei a sentir isso dentro de mim. E assim, o pastor Park, ele educava os presos lá da penitenciária de Suwon. Ele era um educador. E assim ele pregou o evangelho para muitos presos. Mas esses dias, já que ele está muito ocupado, ele não está conseguindo dar continuidade a esse projeto. Eu lembro que uma vez o pastor me enviou para esta penitenciária de Suwon. E eu pensei: já que ele está ocupado, eu vou fazer esse trabalho, eu vou dar continuidade a esse projeto. E assim eu comecei a trabalhar dentro das penitenciárias. Trabalhando dentro das penitenciárias. Assim eu comecei a trabalhar em 10 unidades prisionais. E assim comecei a ficar ocupado. E um dia o pastor Park me chamou. Ele me chamou e ele me disse: eu espero que neste ano você possa trabalhar em todas as unidades prisionais deste mundo. E daqui para frente, esse ano você vai fazer esse projeto em todas as unidades aqui da Coreia. E quando você for para essas unidades, não vá sozinho. Você leve 2 pessoas com você. E assim você vai criar essas pessoas para que essas pessoas possam dar continuidade a esse projeto aqui na Coreia. E depois você vai para o exterior trabalhar lá fora. E você vai fazer um filme. Vai publicar livros. E você vai dirigir uma unidade prisional. Pastor Park começou a falar coisas que eram impossíveis para mim. Quando eu escutei aquilo, sabe qual foi o primeiro pensamento que surgiu dentro do meu coração?
Nossa, como que eu vou fazer esse projeto em todas as unidades prisionais deste mundo? Só de pensar na passagem aérea, nossa, isso não é uma brincadeira. E eu pensava, não, não vai dar, impossível. Como é que eu vou fazer esse trabalho? Eu tive esse pensamento, não vai dar. Mas eu lembrei que o pastor Park disse, ó, vocês podem escutar qualquer vozes, menos esta voz que Deus não vai trabalhar. Não escutem essa voz. Certamente Deus vai trabalhar por meio de vós. Eu senti esse coração e assim, para eu poder visitar todas as unidades prisionais deste mundo, durante o acampamento mundial, eu quero fazer um fórum para todos os ministros da Justiça e da Defesa. Surgiu essa ideia dentro de mim. Vamos enviar um convite via e-mail para todos esses ministérios da Justiça, da Defesa, e enviamos o convite. E naquele ano, vieram 4 ministros de 4 países para a Coreia. E entre esses 4 veio o ministro da Justiça e da Defesa do Quênia. E durante o acampamento mundial, vieram 4 ministros de 4 países. Eles abriram seus corações enquanto estavam no nosso evento do acampamento mundial. E durante o acampamento mundial, escutaram a pregação do pastor Park, escutaram as palestras de educação emocional. Mas esse ministro do Quênia, ele foi para a Coreia com um problema. Qual era a preocupação desse ministro? Havia o pior preso lá do Quênia que recebeu a sentença perpétua, já que ele estava vivendo na cadeia por vários anos. Qualquer pessoa que olhava para ele dizia, nossa, ele mudou. Ele foi transformado. Agora, se ele voltar para a sociedade, ele não vai voltar para o mundo do crime. Por isso, eles decidiram, soltar esse preso. E o ministro, ele carimbou essa sentença. E assim, ele saiu da cadeia. Só que esse preso que estava com essa sentença perpétua, ele tinha que voltar para a sociedade. Mas depois de uma semana que ele saiu, que ele foi solto, ele matou 8 pessoas. E enterrou, só que até agora não acharam. E o ministro da Justiça e da Defesa, ele ficou, decepcionado. E ficou preocupado. E agora? Eu posso confiar em quem? Nossa, ele foi o pior preso, mas enquanto ele estava aqui, ele teve bons comportamentos e pensamos, se ele voltar para a sociedade, ele não vai voltar para o crime. Só que depois de uma semana que ele saiu, foi solto, ele matou 8 pessoas. Cometeu um crime muito grande. E ele dizia que não sabia o que fazer. E naquele momento eu comecei a dar o meu testemunho falando como eu fui solto. Eu, na cadeia, 6 meses antes da minha liberdade, eu também pensei, se eu sair, eu não quero mais voltar para a cadeia. Eu tive aquele pensamento, se eu sair, eu não vou mais voltar. Mas eu escutei que muitos presos, quando saem da cadeia, eles saem com este pensamento. Nossa, agora estou livre, não vou mais voltar para a cadeia, enquanto eu estava na cadeia por 16 anos. Sim, milhares de presos saíram na minha frente. Saíram com toda a cautela, jurando que não iam voltar para a cadeia, mas acabaram voltando. Até esses presos que têm bons comportamentos dentro da cadeia, quem são eles? São presidentes de conselhos evangélicos, presidentes católicos, presidentes budistas.
São essas pessoas que têm bons comportamentos e viveram como anjos dentro da cadeia, mas eles saíram e voltaram de novo. E já que eu sempre causei problemas dentro da cadeia, eu nem chego aos pés dessas pessoas. Mas eles saíram e voltaram. Então imagine eu sair e não voltar mais? Isso era impossível. Ah, certamente eu vou voltar. Nossa, eu não posso sair. Se eu sair, eu vou voltar. Só que eu não podia ficar lá para sempre. Mas quando eu estava dentro da cadeia, por mais que ele seja um viciado em drogas, dentro da cadeia ele não vai usar. Por mais que ele foi um especialista em roubo, dentro da cadeia ele não vai roubar. Por mais que ele seja um alcoólatra, ele não pode beber dentro da cadeia. Por quê? Porque ele cortou a bebida? Porque ele cortou as drogas? Não, não por causa disso. Porque dentro da cadeia não tem drogas. E também porque os agentes penitenciários estão monitorando eles. Por isso, é um lugar onde eles são controlados, são monitorados dentro da cadeia. E até para eu pegar um copo de água, eu tenho que receber permissão dos agentes. Porque se eu vou segundo a minha vontade, eu vou levar castigo. Eu vou ser punido. Então, dentro da cadeia, enquanto eu estou sendo controlado e monitorado pelos agentes, eu pude vencer qualquer crime dentro da cadeia. Essa pessoa mudou não porque ela não pecou mais. Então, essas pessoas, já que dentro da cadeia por vários anos não usaram mais drogas, não beberam, começaram a se iludir pensando que eles foram transformados. Mas aí, quando saem, voltam para o mundo do crime. Mas eu fui diferente desses presos. Eu pensei, peraí, na minha vida, quando eu estava dentro da cela, foi o momento mais limpo da minha vida. Foi o momento onde eu pude vencer todos os crimes. Mas eu tenho que sair da cadeia recebendo aquele monitoramento quando eu estava dentro da cela. Mesmo tendo toda a liberdade, agora eu vivi recebendo condução, sendo monitorado, como eu vivia lá dentro da cela. Procurei o meu mentor. E eu dei esse testemunho para o ministro, ele ficou emocionado com a minha história. E aí ele voltou para a Quênia, ele me convidou, e ele me levou lá para o Ministério da Justiça e da Defesa. E ele pegando na minha mão, ele me pediu: nós escutamos a educação de vocês que fizeram lá no evento da Coreia. Aqui no Quênia nós temos mais de 100 unidades prisionais. Nós queremos entregar todas essas unidades nas tuas mãos, vocês podem trabalhar segundo a sua vontade. Mas eu tenho um pedido. Ele me pediu formar muitos pastores como vocês. Eu nunca pensei em formar uma escola de teologia dentro da penitenciária. Mas eu fui e o ministro me convidou e me pediu para formar pastores dentro das unidades prisionais e começou a elaborar um projeto para isto. E eu falei, tá bom, ministro, então vamos tocar esse projeto de formar pastores dentro da cadeia. E assim nós inauguramos esse projeto de estabelecer escolas de teologia dentro das penitenciárias. E depois nós tivemos a primeira formatura. A primeira formatura. Muitos presos usaram a roupa de formatura, receberam um diploma de conclusão. Também entregamos prêmios para aqueles que tiveram as melhores notas. E assim convidamos todas as imprensas do Quênia. Convidamos ministros, também outros parlamentares. Também convidamos a família dos formandos. E assim fizemos essa grande festa na primeira formatura. E entre os convidados especiais,
aquele que está sentado bem no meio. Ele era o presidente do Congresso do Quênia. Ele veio, ele viu os pais dos formandos abraçando seus filhos, ficando felizes por causa do diploma, e também escutando a palestra de educação emocional, ficou emocionado. E abraçando a gente, e esse político pegou na minha mão e me agradeceu muito. Nossa, eu quero passar essa notícia para o presidente. E esse senhor relatou para o presidente. E uma semana depois, essas notícias foram publicadas em 2 jornais que circulam lá no Palácio Presidencial. Os depoimentos desses formandos da Escola de Teologia dentro da penitenciária. E ele era o presidente do Congresso. Ele veio para o nosso evento, ele ficou muito feliz. Nossa, é um grande desperdício a gente dar essa educação somente para os presos. É um grande desperdício. Por isso, existem, outras pessoas que são mais corruptas, que ainda não entraram na cadeia, que são os políticos. Seria bom a gente educar todos os funcionários públicos. E ele me apresentou o presidente dos funcionários públicos. E ele reuniu todos os diretores, os coordenadores, e ele queria fazer um plano piloto sobre essa nova educação com os funcionários públicos. E assim eu comecei a dar palestra para todos os diretores do serviço público. E a palestra de educação emocional foi tão boa. Começando pelo presidente, aquele que está no meio usando óculos, é o presidente dos funcionários públicos. E eu convidei ele para a nossa igreja lá do Quênia. E os nossos jovens prepararam uma dança para dar boas-vindas ao presidente. Fizemos as boas-vindas, almoçamos juntos. Durante o almoço, preguei o evangelho da imposição de mão para ele. Depois que eu preguei o evangelho da imposição de mão, todos receberam a salvação. E assim, eles abriram seus corações completamente. E assim, eles reuniram 3.700 funcionários públicos no ginásio. E assim, ali estavam 3.700 funcionários públicos. E aí ele me convidou como palestrante de educação emocional. Ele me convidou, em nome do presidente, 3.700 funcionários públicos escutaram a palestra de educação emocional. Depois que eles escutaram, essa educação foi tão boa. Novamente, eles tiveram uma outra ideia. Todos os funcionários públicos do Quênia, nós vamos levar para a Coreia. E assim, durante uma semana, nós vamos participar desse programa de educação emocional lá na Coreia. Em nome do presidente dos funcionários públicos, todos os diretores, coordenadores e assim 15 pessoas visitaram a Coreia e receberam o curso de educação emocional. Eles vieram, todos receberam a salvação. Encontraram com o pastor, que receberam a salvação, almoçaram junto com o pastor, tiveram momentos felizes aqui na Coreia. E eles voltaram para o Quênia. Novamente eles fizeram outro evento. E novamente eles reuniram 2.400 funcionários públicos para receber a educação emocional. E naquele evento, estava decidido
em ter a saudação do presidente. Depois que terminei a minha palestra, o presidente daquele setor, ele deu as palavras de encerramento. O evento terminou à tarde. Depois que terminou o evento, estávamos indo para almoçar. E ele me convidou para o seu gabinete e ele me convidou para almoçar junto com o presidente. E assim, serviram a gente. Só que eu não comi, eu abri o meu notebook e eu dei uma palestra para o presidente. Ele estava escutando muito bem almoçando. E depois que ele escutou toda a palestra, ele pediu algo para nós, sugeriu. Nós, amanhã de manhã, vou fazer com que vocês entrem no Palácio Presidencial. E, por favor, esta palestra que você me deu hoje, amanhã, diga estas mesmas palavras para o presidente. O presidente ele tem que ouvir sobre essa educação. De repente, nós recebemos o convite para visitar o Palácio Presidencial. E fomos para receber o convite, só que no dia seguinte de manhã, fomos para o Palácio Presidencial, porém o presidente não estava de manhã, ele veio à tarde. Essa foto é lá no Palácio Presidencial. E ele começou a mostrar para nós como que era o Palácio Presidencial. Sentamos novamente, dei outra palestra, falei do Evangelho para eles. E no período da tarde, o presidente chegou. Ele é o presidente do Quênia, Kenyatta. E ficamos um bom tempo com o presidente. E assim explicamos sobre a educação emocional para o presidente. No dia tal, o fundador do nosso instituto vai visitar o Quênia. E se a Vossa Excelência tiver um tempo, queremos marcar esse encontro com o Senhor. E o presidente, ele viu a sua agenda e ele disse, eu tenho um tempinho aqui na minha agenda, vocês podem vir. Vossa Excelência, para a gente convidar o fundador do nosso instituto, a Vossa Excelência tem que mandar um convite formal para o nosso fundador. Tudo bem, eu vou escrever esse convite. E assim, naquele dia, eu passei junto com o presidente. Tiramos fotos juntos. Levei o Little Santa junto. Tiraram foto junto com o presidente. E assim eu voltei. E assim, pela ajuda do presidente, ele abriu todos os caminhos para que a educação emocional entrasse em todos os setores. Pessoal, por que eu estou contando isso para vocês? No começo, o pastor, ele disse, esse ano você vai fazer em todas as unidades da Coreia. E você vai fazer esse trabalho em todas as unidades prisionais do mundo inteiro. Depois vai fazer um filme, depois vai publicar livros, depois você vai dirigir uma unidade prisional. Quando ele disse assim para mim, se fossem vocês, se vocês escutarem algo impossível como esta, o que vocês pensariam? Não vai dar. Como que eu vou fazer todo esse trabalho? É impossível. Só de pensar nas passagens aéreas vai ser impossível. Surgiu esse pensamento dentro de mim. Subiu esse pensamento, mas o pastor, ele disse, pessoal,
Vocês podem escutar tudo, menos esta voz. Vocês não podem escutar isso na vida de vocês. Deus não vai trabalhar. Não podem escutar essa voz. Certamente Deus vai trabalhar em vocês. Quando escutei aquilo que era impossível para mim, sempre eu tinha uma mentalidade que me levou para entrar na cadeia. Não consegui me adaptar nos estudos, na sociedade também não. Até na cadeia. E até depois da minha salvação, só recebi a salvação. Ainda estava com aquela mentalidade, não troquei o meu coração. Até 5 anos atrás, eu vivia assim. Também quando encontrava dificuldade no meu ministério, eu dizia, não vai dar, Deus não vai me ajudar, acho que Deus não vai operar em mim, acho que Deus não gosta de mim. Quando encontrava uma dificuldade no meu ministério, já desistia, quer saber, não quero mais. Tentei várias vezes em desistir do ministério. Mas por que acontecia isso? Há 5 anos atrás, o pastor Park disse, não escute mais essa voz, Deus não vai trabalhar. Certamente Deus vai trabalhar. Sempre do meu coração, eu carregava esse pensamento que dizia, Deus não vai operar. Ministrei com esse pensamento, recebi a salvação assim. Antes da minha salvação, eu tinha esses pensamentos também. Porque eu não acreditava em Deus. Até depois da minha salvação, quando eu encontrava um problema, uma dificuldade no meu ministério, vou desistir. Deus não vai trabalhar. Não vai dar certo, eu vou desistir. Só que há 5 anos atrás, naquele tempo, o pastor, fazendo comunhão conosco, ele disse, vocês devem apagar esta palavra, não vai dar nos seus corações. Certamente Deus vai trabalhar. E quando o pastor disse para eu fazer esse projeto em todas as unidades prisionais, se fosse antes eu pensava, isso é impossível, não vai dar certo. É impossível. O pastor está falando para ter grandes sonhos. Eu vivia pensando assim, até 5 anos atrás. Mas, dentro do meu coração, comecei a apagar esta palavra que dizia, Deus não vai trabalhar, vai ser impossível. Sempre quando encontrei um problema, uma dificuldade, eu dizia, não, certamente Deus vai trabalhar, Deus vai operar. Começou a surgir esses pensamentos dentro de mim. E quando ele falou para mim fazer esse projeto em todas as unidades do mundo todo, você vai dirigir uma unidade prisional, você vai tocar esse projeto, você vai publicar livros, fazer um filme. E naquele momento eu pensei, não, Deus vai trabalhar. E assim surgiu o primeiro fórum para os ministros da Justiça e da Defesa. Fizemos o primeiro fórum. Veio um ministro lá do Quênia, todo preocupado. Eu não sabia que ele estava preocupado. Ele participou do fórum, ele veio com essa preocupação e ele encontrou a solução do seu problema lá na Coreia, voltou para o Quênia e ele me convidou. Se ele me convidar, ele vai pedir para a gente abrir uma escola de teologia dentro das penitenciárias. E assim a gente vai fazer a inauguração deste projeto, depois vamos ter a formatura, e ali vai ter os convidados especiais, também teremos parlamentares. E assim vamos convidar toda a imprensa do Quênia, e também ali estará o presidente do Congresso. Ele vai ficar emocionado. Depois ele vai nos apresentar para o presidente do setor dos funcionários públicos. E esse presidente, ele vai me convidar para palestrar para 3.700 funcionários públicos. E assim, no encerramento do curso, vai dar as palavras para o presidente do setor. E esse presidente, almoçando conosco, ele vai escutar sobre a palestra, vai abrir o coração, vai ficar emocionado. E depois, ele vai nos convidar para o Palácio Presidencial para ter um encontro com o presidente. E o presidente, escutando essa palestra, ficou tão emocionado. E assim,
Ele abriu todos os caminhos para nós entrarmos com a educação emocional no Quênia. Nós traçamos esse plano? Se isso já estava na nossa mente, quando o pastor Park, ele me disse, você vai tocar todas as unidades prisionais do mundo. Sim, pastor, será possível, Deus vai trabalhar. Só que ninguém havia pensado e planejado que tudo isso aconteceria. Quando ele disse, vai lá alimentar a multidão com 5 pães e 2 peixinhos. Os discípulos, mas como vamos alimentar 5.000 pessoas com essa marmita? Felipe calculou. Não saiu o cálculo correto. Vai lá oferecer, vai lá alimentar. E assim, 5.000 pessoas comeram e sobraram 12 cestos cheios. Quem já estava pensando assim? Nós nunca tínhamos planejado tudo isso. Simplesmente, o pastor Park, ele disse, você vai tocar esse projeto em todas as unidades prisionais. Sim, pastor. Dentro dessas palavras, Deus já havia preparado todas estas coisas. Deus preparou todas as coisas para que eu pudesse tocar esse projeto em todas as unidades prisionais. Chegando lá, mas se eu não tivesse ido por causa desse pensamento, vai ser impossível. Ei, você acha que vai ser possível? Como que eu vou conseguir as passagens aéreas? Eu não vou conseguir fazer esse projeto se eu não tivesse feito o primeiro fórum. Jamais teria encontrado com o ministro do Quênia. E a gente nem ia começar com a escola de teologia dentro da penitenciária. E também os convidados especiais não iam estar lá na nossa formatura. E Deus não ia abrir caminho. E eu ia falar, Deus não ia trabalhar em mim. Olha, não estou falando que Deus não ia trabalhar. Sempre, até hoje, estaria vivendo com esse pensamento. Quem sabia que Deus iria trabalhar assim? Nem sonhava com isso. Nós planejamos tudo isso? Não. Mas o pastor Park disse, vai tocar esse projeto, Deus vai trabalhar. E quando eu dei um passo, continuamente Deus está abrindo caminhos. Hoje, nós lemos sobre a vida espiritual de Saul e de Davi. Saul também foi ungido por Deus, foi o rei de Israel. Davi também, Deus também ungiu Davi como rei de Israel. Tanto Saul quanto Davi encontraram com Golias. Mas, quando Saul encontrou com Golias, quando eu vejo aqui, Golias, ele era filisteu, estava pronto para pelejar, o nome dele era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Então, era um gigante. Era um combate impossível. Encontraram o mesmo fato impossível, mas a vida espiritual de Saul e de Davi foi muito diferente. Saul, quando encontrou com Golias, ele fugiu. Não vai dar, impossível. Como que eu vou vencer Golias? Eu nunca venci ele. E fugiu. Mas Davi encontrou com o mesmo Golias. Davi pelejou contra ele. Davi começou essa peleja contra Golias e Deus deu força para que ele pudesse vencer. Por isso, ele pôde vencer Golias. Então, por que Saul fugiu quando encontrou com Golias? Ele dizia, não vai dar, vai ser difícil, é impossível. Deus não vai trabalhar. Já que ele sentiu que Deus não iria trabalhar, ele não pôde enfrentar Golias. Esta foi a vida espiritual de Saul. Saul
carregava esse pensamento: Deus não vai trabalhar, e viveu a vida espiritual com esse pensamento e serviu a Deus com este coração. Porém, Davi, por mais que eu seja um moço, fraco, falho, mas se eu enfrentar Golias, certamente Deus vai me ajudar. Por isso, Davi, quando ele começou esta briga dependendo de Deus, o rei dos exércitos, ele jogou a pedra como exatamente atingiu a testa, se ele estava usando um capacete. Davi, depois que ele venceu a guerra, qual foi o pensamento dele? Nossa, quase eu morri. Nossa, não quero mais entrar em um campo de batalha. Vocês acham que ele teve esse pensamento, Davi? Nunca. Davi jamais teve esse pensamento. Davi, depois que ele venceu Golias, nossa, ele ficou muito feliz. Nossa, foi Deus quem fez. Deus trabalhou, Deus operou. Quando Davi começou essa peleja contra Golias, Deus ajudou Davi. Deus deu força tanto para Saul quanto a Davi para vencer a Golias. Deu a mesma força para os dois. Mas Deus não podia mais trabalhar por intermédio de Saul. Deus não pôde manifestar na vida de Saul. Por isso, Deus não podia mais utilizá-lo e abandonou. Por quê? Saul também tinha a mesma força para vencer a Golias. Mas dentro do seu coração dizia: Deus não vai me ajudar, Deus não vai trabalhar. Por isso ele fugiu desta batalha. Fugindo dessa batalha, Deus não podia mais operar na vida dele. Mas Davi, por mais que ele não tinha nenhuma condição, mas ele começou esta peleja. Começando, realmente, somente aqueles que viveram pela fé sabem o que eu estou falando. Os discípulos. Só temos essa marmita, 5 pães e 2 peixinhos. Quando eles ofereceram, quando eles serviram, sobraram 12 cestos cheios. Algo incrível, não é? Incrível, como que isso pode acontecer? 5.000 pessoas se alimentaram e sobraram 12 cestos cheios. É impossível pelo cálculo humano. Mas quando eles ofereceram, Deus trabalhou, Deus operou. Era impossível para Davi, mas quando Davi enfrentou a Golias, o que aconteceu? Deus trabalhou de uma maneira muito grande através de Davi. Mas Saul, quando encontrou com Golias, ele fugiu. Deus não podia mais operar através de Saul. Hoje em dia, tem pessoas que vivem a vida espiritual como Saul e tem pessoas que vivem como Davi. Dentro do coração de Davi, certamente Deus vai me ajudar, Deus vai trabalhar. Mas Saul recebeu a salvação, servindo a Deus, mas ele pensava: Deus não vai me ajudar, Deus não vai trabalhar. Com esse pensamento, ele vivia a vida espiritual. Dentro do nosso coração, certamente Deus vai trabalhar. Nós temos que apagar esse pensamento que de Deus não vai operar. E temos que crer que realmente Deus vai nos ajudar. E assim, qualquer problema que nós encontrarmos, a partir desse momento, nós teremos muita esperança. Pessoal, dentro do seu coração, apaguem esse pensamento que diz: Deus não vai operar. E falem: Deus vai trabalhar. Se vocês ganharem este coração, se vocês trocarem o seu pensamento, uma pessoa pode trabalhar 300, 500, 1.000 vezes mais. Vocês podem alcançar um resultado muito grande. Jonatas e o seu escudeiro foram para pelejar. Tinha muitos soldados, muitos cavaleiros, como se fosse a areia do mar. Eram os filisteus. Eram 30.000 cavaleiros. Muitos soldados.
E 2 pessoas foram para pelejar. Não eram 300, não eram milhares, eram centenas de milhares. E 2 pessoas foram. Subiram lá na montanha. Vamos! Porventura o Senhor trabalhará por nós. E foram. Chegando lá, como 2 pessoas conseguiram vencer os filisteus. Eram soldados como se fosse o número da areia do mar. Eles enfrentaram. Incrível. De repente, começou a ter um tremor. Teve um tremor na terra e os soldados ficaram sem consciência. E eles começaram a matar os seus próprios soldados entre eles. Eles mataram seus próprios soldados. E Jonatas e o seu escudeiro viram tudo aquilo. Depois que acabou a guerra, imagine o coração deles. Nossa, que difícil a vida espiritual, muito cansativo, me dá muito receio, quase eu morri, não quero mais essa vida. Vocês acham que eles tiveram esse coração? Não. Imagine a emoção que eles sentiram. Deus estava vivo no meio de nós. Nossa, Deus, com este milagre, deu vitória para eles. Eles ficaram emocionados. E eles falaram, não fomos nós. Foi Deus quem fez. Se a gente passar por esta peleja, eu vou querer enfrentar a próxima. Ei, vamos para a próxima. Vamos para a próxima peleja contra os filisteus. Não importa o problema e a dificuldade que vocês encontrarem. Vamos, porque Deus vai nos ajudar. Vocês acham que eles não teriam esse coração? Quando Davi se colocou na frente de Golias, ele viu Deus trabalhando. Ele viu Deus ajudando. Deus deu a mesma força para Davi e para Saul vencer esta guerra. Mas Saul, quando encontrou com Golias, fugiu. Por isso Deus não podia mais trabalhar por intermédio de Saul. Deus não manifestou mais na sua vida. Deus abandonou ele. Mas, quando Davi enfrentou Golias, Deus deu força para ele vencer Golias. Deus deu a mesma força, mas Deus não usou Saul. Deus usou Davi. Hoje em dia também, nós temos essas 2 vidas espirituais, a de Saul e a de Davi. Pessoal, qual vida vocês estão seguindo? A de Saul? Qual era a vida espiritual de Saul? De fugir dos seus receios, de falar, vai ser impossível diante das dificuldades. E estão dizendo no coração, Deus não vai trabalhar. Por isso fogem. Mas se tiver fé em Deus, certamente vocês vão enfrentar. Dentro do coração de Davi, Deus certamente vai trabalhar, ele tinha esta fé. Por isso, sempre quando ele encontrou uma guerra, ele foi para enfrentar. Não importa a dificuldade que ele encontrou, Deus deu toda a força para a gente vencer qualquer dificuldade. Quando nós enfrentarmos as nossas dificuldades com esta fé, certamente Deus vai trabalhar. E hoje nós temos que fazer uma coisa, pessoal, dentro do nosso coração. Apaguem essa palavra que diz vai ser impossível. Apaguem esse pensamento que diz Deus não vai operar. Vamos apagar esse pensamento? Apaguem isso na sua vida espiritual. Apaguem esse pensamento. E vivem assim por 1 mês. Vocês vão ter um sonho muito feliz. Vocês vão passar esse mês muito feliz. E assim, pro resto da vida, vocês vão viver apagando esta palavra. E certamente tudo vai dar certo. E assim como Deus manifestou o seu poder na vida de Davi, Deus também trabalhará assim na nossa vida. Eu espero que vocês possam ter essa vida. Até aqui, muito obrigado.